paz do Senhor a todos. Te convido a terminarmos agora de conhecer a história de Raabe. No livro de Josué, capítulo 6. Vamos ver aqui, que eu estava procurando Hebreus, capítulo 11, aqui, Josué. A minha tradução, a minha Bíblia, ela tem a letra pequena, então eu, na hora de ler aqui, eu venho pro aplicativo, que eu posso ampliar a letra, para ficar bem maior, para mim poder estar... Às vezes é por isso que eu me confundo, às vezes com as palavras, porque a tradução, às vezes, é diferente, tá? Mas o conteúdo é o mesmo. Então, Josué, capítulo 6, versículo 22 e 23. Então disse Josué aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da prostituta e tirai-a dali, com tudo quanto tiver, como lhe prometestes em conjuramento. Entraram, pois, os mancebos, espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos quantos lhe pertenciam, e trazendo todos os seus parentes, os puseram fora do arraial de Israel. Aqui foi uma promessa, uma garantia, que os 2 rapazes, os 2 espias de Josué, fizeram essa promessa a Raabe, mas a gente sabe no capítulo 2 que ela propôs a eles: como eu usei de bondade para com vocês, vocês também hão de ter a mesma bondade comigo, porque eu sei que o Senhor, Ele é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Então ela pediu a eles, não, ela não só pediu, ela afirmou a eles, ela deu a entender mesmo a eles, a certeza que eles precisavam ter, que a terra já era deles, que o Senhor, Deus, entregou a eles aquela terra. E como ela já tinha essa certeza no coração, porque ela já estava convertida ao Senhor, ela não só entregou ali o que ela sabia, por ser uma pessoa bem, vamos dizer assim, informada, porque naquela época as pessoas, os homens, levavam e traziam as notícias, porque não tinha os que a gente tem hoje, né? Então eles levavam e traziam as notícias, e certamente que eles ali na casa dela, por ali, eles iam bastante, os viajantes iam bastante ter ali na casa dela. E nisso o leva e traz, ela foi abrindo bem os olhos e os ouvidos, prestando atenção, se apaixonando por esse Deus maravilhoso, em tudo o que ele tinha feito, ao tirar aquele povo do Egito, abrindo o Mar Vermelho, cuidando deles, também passando por algumas cidades e destruindo, terminaram com os 2 reis lá dos amorreus, o nome. E nisso ela se apaixonou por aquele Deus que ela não conhecia, ela nunca o viu. Mas a gente sente, e ao sentir, a conhecer as maravilhas que ele tinha feito, que ele fez, isso deu a ela um mover tão grande, uma fé. E quando ela se deparou com aqueles homens ali na casa dela, disse: bem sei que o Senhor, Deus, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. E disse para eles que o povo daquela cidade estava ali, quietinho, como se estivesse mesmo desmaiado, estavam sem ânimo, sem força, perante aquele povo que estava lá na frente, esperando para invadir aquela cidade. Como a casa dela já era ali no muro, a casa dela, ou seja, não era um muro bem estreito não, era um muro bem largo. A casa dela ali foi assim, vamos dizer que foi fácil, não foi fácil, foi assim, provisão de Deus. A mulher com seu coração convertido, a sua convivência com outras pessoas, tinha livre acesso em saber algumas coisas até do rei daquela região,
Então ela era bem informada e ela usou tudo isso ao seu favor. Isso sim, soube discernir naquele momento o que fazer naquela hora, quando o pessoal chegaram, coloca esses homens para fora. Então ela entregava aqueles homens para eles, ia ser a vitória para eles naquele dia, porque depois ia ser a morte para todos naquela cidade. O que ela pode fazer? O que eu faria também? Eu ia salvar a mim e a minha família. Quem não quer salvar? Assim e a sua família da destruição. Todos nós queremos. O que a gente aprende com Raabe é o saber discernir no momento certo o que fazer. É ter a ousadia. A estratégia foi tão rápida e ágil que diz no capítulo 2 que ela foi ter com os homens, antes de acretar os homens lá, ter com eles e disse: olha, usa de bondade para comigo também. E assim eles fizeram. Juraram que na casa dela estaria estando ela e a família dela, todos iam estar salvos. O que é que isso traz para nós hoje? Não só a ousadia como mulher. Raabe, a prostituta, é assim que descreve o nome dela. Em duas, em algumas traduções, eu vi algumas, e tem mesmo a mesma coisa. Em Hebreus, aqui, capítulo 11, versículo 31, eu vou logo estar mais perto em Mateus. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1 diz que Raabe, aqui, casou-se com Salmão. A Salmão nasceu de Raabe Boaz. A Boaz nasceu de Ruth Obed. E aí a gente já sabe, né? Obed nasceu Jessé. E a Jessé nasceu o rei Davi. Eles falam assim, colocam que nasceu do homem, a gente sabe como é que é. Porque é trazendo o nome do homem. Ou seja, é o homem e sempre vai ser o homem. Então, em Hebreus, no capítulo 11, o autor disse, capítulo 11, versículo 31. Se fosse procurando nas folhas, ainda era mais difícil ainda. Raabe não teve só coragem, Raabe não teve só ousadia, Raabe também foi pela fé. Ela foi movida pela fé. O escritor de Hebreus diz assim, o autor: pela fé, a meretriz não pereceu com os desobedientes, tendo acolhido em paz os espias. Ela acolheu aqueles homens, ela cuidou daqueles homens. Ousadia, sim, porque foi ela quem disse: olha, vão e sobe aquele morro, fica lá escondidinho. Daqui a 3 dias vocês descem e seguem o caminho de vocês. Mas ousadia mesmo em enfrentar os guardas daquele tempo, daquele reino, e dizer que não havia homens ali, eles já foram embora. E teve cuidado com eles. Por quê? Porque o Senhor tem cuidado com os teus, com os dele e com os teus, com os meus. A gente não está sozinha. Às vezes a gente acha que está sozinha, tipo agora, eu estou aqui gravando, eu estou sozinha. Olha esse vento maravilhoso. A sensação de estar ali acolhida. Eu sinto o amor, o mover de Deus na minha vida. E isso veio acontecer, abrir os meus olhos depois da minha conversão. Porque quando a gente se converte mesmo a Cristo, a gente não quer outra vida. Às vezes a pessoa diz assim, a pessoa é para cima e para baixo e tal. Às vezes a gente nem pode. Eu falo particularmente, eu não saio muito como eu gostaria.
porque eu tenho outras coisas aqui, questão, enfim, não vamos falar disso agora. Mas o que eu gostaria realmente era que fosse todo dia. Todo dia eu queria estar ali, porque o nosso propósito com Deus, a gente está ali com muitas pessoas glorificando, exaltando o nome do Senhor. Mas quando a gente está sozinha, no íntimo, na intimidade, é que acontece o mover. A gente sente a presença assim maravilhosa. É como você pode se derramar. Você pode se derramar e falar tudo que você quer falar. Você não precisa estar medindo palavras, não. Você fala tudo, se derrama. Deus sabe, sabe. Mas quem é que não gosta de ouvir? Eu gosto de ouvir. Quando alguém diz que... Quando meu esposo fala que me ama, eu gosto de ouvir. Então, quem não gosta de carinho, né? Meus filhos também, quando eles falam isso, eu fico me derretendo. Por quê? Porque todo mundo gosta. Então, o Senhor também gosta. Ele quer ouvir a nossa voz. Ele não precisa ele só ouvir o nosso coração. Ele tem que ouvir a nossa voz, porque é bom. O sentimento de amor, de paz, é o Senhor quem nos deu. É por Ele que nós passamos o que tiver que passar. É para Ele todo louvor e adoração da nossa alma, do nosso coração. E é com Ele a caminhada. A caminhada. A gente vai na frente, marchando sim, na obediência, no cuidado com as pessoas, cuidado com os irmãos, cuidado com todos. Todos nós somos irmãos. Um cuidado com todos. Não é só com que somos irmãos em Cristo Jesus. O amor de Cristo, o sangue de Cristo nos lavou. Somos redimidos sim. Mas nós vamos ter cuidado também, principalmente a obrigação de colocar o joelho no chão e orar também pelos que não são, também pela nossa família, que tem uns que são assim mais arredios. Então a gente precisa sim usar de estratégia, usar de ousadia, sabedoria, discernir para poder cuidar deles, de cada um. Até aqui o Senhor nos ajudou. Deus abençoe a todos. E vá lá no canal, se inscreve, tá? Compartilha, ajude o nosso canal. Vamos conhecer mais das mulheres da Bíblia. Aprender com elas, não só conhecer, aprender com elas. Até aqui nos ajudou o Senhor.